Eu queria saber se você está assistindo essa reportagem nossa sobre a Olha carne. aí. Nalvan, deu água na boca aí, todo goiano. Quando vê carne, fica assim, chega Passou saliva, vontade né? igual a gente? Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. Apesar de ser 9h40 da manhã, já deu vontade de almoçar já, né? Já pode ou tá cedo, É porque a né? gente levanta cedo aqui, essa hora já estamos assim, morrendo de fome, entendeu? Tá 10h30, não quero comer já, da Ó, roça. Olha só, dona Alvan, aqui tem uma notícia que o governo argentino suspendeu temporariamente os impostos de exportação sobre grãos e derivados, como farelo e óleo de soja. A tentativa é de reforçar a entrada de dólares no país e conter a desvalorização do peso. A medida vale até outubro ou até alcançar 7 bilhões de dólares em registros de exportação. O que isso afeta o Brasil, hein? Bom, Valtenaz, afeta o Brasil, a gente foi pego de surpresa, né? Uma medida que não estava prevista por ninguém ainda. E aí, o que afeta é que no mundo existem três grandes produtores, digamos assim, de grãos, né? Que é os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. Quando a gente está falando de soja e milho principalmente, não só de produtores, porque outros países produzem também, mas grandes exportadores. E querendo ou não, esse é um grande mercado e o mercado, você tem que ter competitividade. As retenções é como impostos cobrados dos produtos argentinos para poder forçar que o produto fique dentro do mercado argentino, forçando a industrialização. Uma política deles que deu muito certo, porque isso a gente vê que a Argentina industrializa muito de seus produtos, produz muito farelo de soja, muito óleo de soja, justamente porque fica pouco competitivo exportar e eles destinam mais para o mercado interno. Como o mercado argentino agora o governo argentino quer colocar dólares para dentro, ou seja, melhorar essa balança comercial, vendendo o produto e fazendo dólar entrar dentro do seu país, o governo resolveu tirar as retenções até 31 de outubro, em um período curto ainda, ou seja, forçar a negociação mais rápida, o que faz com que a soja e o milho argentino fique mais competitivo perante ao mundo, ou seja, o mundo acaba querendo comprar, fica mais fácil, mais barato comprar lá, e o produtor argentino, ele tende a vender rápido. E como colocou essa timeline, esse tempo aí muito, muito curto, a ideia é que se force uma comercialização muito mais rápida. E agora, nesse mesmo momento, nós estamos aí com cerca de 10% da área colhida nos Estados Unidos de soja, ou seja, soja nova entrando nos Estados Unidos, e abaixo das retenções lá na Argentina, o que acontece? A competitividade deles aumentam, um por liquidez, por ter muita oferta, e outro para aumentar a oferta por questão de competitividade, ficar melhor para negociar. Qual é o impacto no Brasil disso? Quando nós víamos aí de uma crescente, né, o preço subindo um pouquinho, mas subindo um pouco aí, por causa da disponibilidade da soja disponível, que é a soja de hoje, digamos assim. Então nós chegamos a bater aqui no estado de Goiás, a soja que no final da colheita saiu ali de 114, 115, ela chegou a bater aí na casa dos 130, isso dentro de Goiás, ou seja, um pouco mais de R$ 140 no porto. Agora, com essas medidas, a gente não espera um aumento dessa soja aqui no Brasil. Então, aquele produtor estava esperando para poder guardar a soja, esperar pegar um preço mais alto, essa conta fica um pouco mais complicada. Então não tem uma expectativa de alta de soja. E outro ponto que complica é que quando a gente olha para o futuro, se a gente está vendo uma maior disponibilidade de soja, a gente começa a ver as cotações futuras diminuírem. Essas cotações futuras diminuindo faz com que os preços futuros aqui no Brasil também caiam. Então nós chegamos a ver na semana passada preços de soja em reais por saco, em Goiás, negociado para o ano que vem, em março do ano que vem, no período da colheita, chegando a R$ 118, R$ 119, isso já volta agora para casa dos 110, 112, no máximo R$ 114. Então a gente viu aí em algumas praças perder R$ 5, R$ 6, justamente por causa desse reflexo. Ou seja, terei mais disponibilidade de produto no mundo, produtos de qualidade, como a Argentina tem, e posso pagar um pouco mais barato se eu quiser levar do Brasil. Então, é aquilo que a gente sempre fala. Semana passada conversamos aqui que a soja em Chicago estava em bons patamares, ela tinha subido aproximado de R$10,80, $10,90 por bushel, ou seja, elevando os preços, tanto que semana passada chegou a 118, como eu falei aqui no interior de Goiás, e a gente falou, boa oportunidade para ir fazendo vendas escalonadas. Então quem está vendo aí está bem informado, e aconteceu dessa semana abaixar de novo, e caindo aí para R$10,50, por exemplo. Então você perde 40 cents aí, 35 cents lá em Chicago, é a mesma coisa que perder 4, 5 reais aqui no Brasil. Então esse é o impacto global. Quando a gente olha, aumenta a competitividade da Argentina, vai ter uma grande oferta lá nos Estados Unidos,
cai o preço aqui no Brasil. Mas o que a gente tem que pensar é que é tudo momentâneo, não dá para dar uma notícia ruim o tempo inteiro ou uma notícia boa o tempo inteiro, é cíclico. Então, olha, nesse momento é um momento de queda em Chicago, é um momento de queda nos prêmios. Sim, quem já está com parte da sua produção vendida, consegue esperar um pouco, traçar uma boa estratégia para poder pegar melhores momentos. Mas é aquela grande seara que eu não deixo repetir, vou repetir toda semana aqui, que essa escalonação, escalonar as vendas é a estratégia mais inteligente que a gente tem, porque a gente nunca sabe qual medida vai vir. Retenções explode de uma vez, Trump dá alguma medida que é de uma hora para outra. Então, assim, o produtor rural se especializar nessa parte de venda, olhando cada ponto aí, é muito importante. Esse é o impacto global que causou no Brasil essa semana com essas retenções. Ô, Donovan, e falando agora de soja, de previsão de plantio aí para vocês, parece que libera na quinta-feira, né? O início do plantio. Como que tá a animação por aí? Porque teve chuva também, né? O pessoal tá animado, mas com um pouco de cautela, viu? Teve chuva ontem, aqui em Goiânia mesmo choveu, em alguns interiores choveu ontem aqui no estado de Goiás, mas a gente sabe que o plantio mesmo está autorizado a partir do dia 25 de setembro, ou seja, começar no final de semana, só que, como eu falei, a gente começa esses plantios principalmente na área de pivô, porque esse início das chuvas agora ainda não tem aquela previsão de ter muita chuva e que ela vá 10, 15, 20 dias para frente com a continuidade. Então, o produtor vai esperar sentir, expliquei isso semana passada, é uma questão de capacidade do solo de reter a água, o produtor espera que essa chuva chegue, 60, 70, 80 milímetros de chuva para poder molhar a terra ali num perfil de solo ali, numa quantidade de solo ali que vai dar condição para essa planta emergir. Então a gente acredita assim que não deve começar tão rápido, porque não começou uma chuva para molhar, animou todo mundo, mas deve começar a partir do dia 25, mas a partir do dia 10 de outubro mesmo que o plantio deve deslanchar, é o que a gente está ouvindo de todos os produtores, que eles vão esperar um pouco mais para ter segurança na semeadura da soja. Deixa eu falar, eu li uma previsão da Conab com relação a, mesmo havendo um incremento de 2%, se não me engano, de área plantada, havia uma previsão de uma produtividade menor. Qual é a explicação para isso? É o alto custo do insumo que faz com que eu não invista tanto quanto deveria, dona Alvan? Valtero, nós tivemos uma produtividade muito alta esse ano. Se a gente for nem sair, os números quase que saem no final do ano para realmente ver o que vendeu, o que se produziu no ano, questão de estoque, mas nós tivemos um aumento de produtividade muito grande do ano passado para esse ano, porque a safra foi muito boa. E agora o que está se vendo aí? Quando a gente olha de expectativa, a expectativa vai ter um aumento de área, um aumento bem baixo, porque a gente sabe o momento do agro de crédito é complicado, isso impacta também, aumento de área, expansão e tudo, mas nível de investimento, ele começa a diminuir um pouco, então os produtores não ficam tão adeptos a fazer grandes investimentos, e o investimento ele impacta diretamente na produtividade. Melhores sementes, melhores manejo de solo, então o produtor às vezes que utiliza calcário, gesso quase todo ano ali, coloca mais fertilizante para responder mais, num ano como esse que você tem uma disponibilidade de crédito menor e os custos elevados, então a relação de troca fica muito apertada, que é aquele quantos sacos eu preciso produzir para poder pagar a conta, quando ela fica mais apertada, o produtor tende a fazer menos investimentos e ainda a gente tem ainda um cenário que a gente não sabe como que vai ser a regularidade da chuva, sendo que ano passado foi muito boa e deu uma produtividade mais alta, então dá uma seguradinha um pouco na expectativa, então é por isso, realmente diminuição de expectativa de investimento e aquela questão do clima que não sabe se ainda vai ser igual ano passado, se vai conseguir performar muito bem. Dona Alvan, obrigado pela sua participação. A gente acompanha com maior interesse a liberação do plantio em Goiás, um dos maiores produtores de soja. Tem gente doidinho para plantar, mas como você falou, melhor esperar a umidade mais necessária do solo. Mas a gente também tem um mapa de previsão dizendo que o Laninha esse ano a gente talvez tenha uma primavera mais úmida aí pela frente, então parece que as coisas estão caminhando bem para o produtor rural. Obrigado, boa terça-feira. Obrigado, que Deus abençoe a nossa safra, excelente trabalho. Obrigada pra gente, dona Alvan.